Olá, seja bem-vindo novamente à capacitação do Power BI. Meu nome é Ricardo e vou lhe apresentar o segundo módulo sobre obtendo os dados. No vídeo anterior, foi possível dar os primeiros passos conhecendo alguns conceitos, entendendo o que é Power BI e seus principais benefícios e diferenciais, possuindo assim uma visão geral sobre o Power BI. Agora, em obtendo os dados, vamos iniciar a capacitação do Power BI mais voltado para a prática. Vamos ver como fazer a inscrição e como obter o Power BI Desktop. O Power BI aceita apenas e-mails corporativos. E-mails não corporativos ou gratuitos não serão aceitos. Existem duas versões: o Power BI Pro, que é uma versão paga, e neste momento que está sendo realizada a gravação deste vídeo, em maio de 2016, o valor por usuário é de $9,99 por mês. Já a outra versão é gratuita e possui limitação de até 1 GB de dados de armazenamento. Bom, iremos utilizar para a capacitação a versão gratuita. Acesse o endereço powerbimicrosoft.com/ptbr, como mostrado aqui na barra de endereço. Aqui você irá encontrar diversas informações sobre os produtos, soluções, parceiros e também um guia de aprendizado, bem como a área para acesso ao Power BI. Mas antes disso, é necessário efetuarmos nossa inscrição e também efetuar o download do Power BI Desktop. Então, clique em Comece gratuitamente e efetue a inscrição, clicando em Inscrever-se. E insira o seu e-mail corporativo e clique novamente em Inscrever-se. Você irá receber um e-mail com as instruções para efetuar o seu registro. Então, vou demonstrar aqui para vocês. Vou colocar meu e-mail e vou clicar em Inscrever. A Microsoft automaticamente irá lhe enviar um e-mail com as informações para que você possa efetuar o seu cadastro e realizar o acesso. Por favor, verifique teu e-mail e efetue o teu cadastro. Após efetuar o login, podemos observar neste momento uma variedade de fontes de dados que podem ser utilizados para obtermos os nossos dados. Neste primeiro momento, vamos somente obter os dados através de uma planilha do Excel. Com este material de capacitação, será fornecido para você uma pasta com a fonte de dados que iremos utilizar. Selecione a fonte de dados Obter dados XLS. Então, vou clicar aqui em Arquivos, Obter, mas a gente pode já observar que existem outros formatos que nós poderíamos estar utilizando, de banco de dados, serviços disponibilizados ou até mesmo dados que já foram criados para a minha organização. Vou clicar aqui em Obter, Arquivo Local. Neste caso aqui, eu vou selecionar aqui a capacitação, fonte de dados, obter dados, obter dados. Neste processo, eu posso carregar o arquivo de dados para o Excel ou conectar apenas essas informações. Então, vou importar dados do Excel para o Power BI. Vou clicar em importar. Pronto. Então, podemos observar aqui que obter dados, a fonte de dados obter dados já está aqui nos nossos conjuntos de dados. Mas antes de continuarmos aqui, prefiro dar um enfoque inicial no Power BI Desktop, pois ele será a nossa ferramenta de desenvolvimento e aqui apenas será a nossa área de gerenciamento e visualização e compartilhamento. Você pode baixar o Power BI Desktop de duas formas: clicando aqui nesta área e efetuando o download do Power BI Desktop, ou acessando o link inicial. Então, eu vou fazer no outro processo primeiramente para que vocês possam observar. Então, eu vou sair aqui vou desconectar da minha conta. Vou voltar para o Power BI, endereço da página inicial. Vou clicar aqui em
comece gratuitamente, para que eu possa efetuar o download. Vou selecionar onde eu quero salvar a aplicação, vou colocar aqui dentro da pasta de capacitação mesmo e salvar. O Power BI Desktop é uma ferramenta onde iremos explorar visualmente os dados e desenvolver todos os nossos relatórios em um formato livre de arrastar e soltar. Você irá ver uma ampla variedade de visualizações de dados modernas e uma experiência de criação de relatórios fácil de usar. Aqui, enquanto está fazendo o download, se vocês quiserem preencher o e-mail de vocês, vocês irão poder receber algumas informações sobre o Power BI, que a Microsoft vai estar disponibilizando frequentemente para vocês. Legal. Agora que já baixamos o Power BI Desktop e já o instalamos, vamos agora ter uma visão geral para nos ambientarmos nessa poderosa ferramenta que iremos utilizar daqui para frente, para a construção de nossos relatórios e painéis, de forma que possamos compartilhar com outros usuários caso seja necessário. Então, aqui eu vou demonstrar para vocês aqui a visualização de um Power BI aberto. Nós temos aqui na parte superior a barra de ferramentas, onde vai ter diversas funcionalidades que poderão ser utilizadas. Aqui no nosso lado esquerdo, nós temos a área de modo visualização ou relatórios, que é onde vai ficar disponibilizados os relatórios que iremos trabalhar. Abaixo, a parte de tabelas ou dados, então quando a gente precisar editar uma tabela, adicionar um campo, criar situações para a tabela, nós iremos utilizar esta área. Já na parte de relacionamentos, nós iremos utilizar quando nós tivermos diversas tabelas e essas tabelas podem ser relacionadas. Então, é aqui que nós iremos construir a parte de relacionamento dessas informações. Aqui abaixo nós temos a adição de páginas. Então, por exemplo, com um mesmo dado, nós podemos criar diversos relatórios. Esses relatórios podem ser classificados por páginas. Então, aqui nós poderemos adicionar diversas páginas com essas informações que iremos trabalhar. Aqui do nosso lado direito, nós temos a lista de campos e tabelas. Então, ou seja, todas as tabelas que a gente adicionar aqui para que a gente possa trabalhar, ela automaticamente vai aparecer do lado direito aqui, em formato de lista de tabela e campos, de forma que nós possamos clicar e arrastar ela para a área de visualização, onde nós iremos construir os nossos relatórios. Já aqui ao lado, nós temos a parte de objetos de estilo. Então, é aqui que nós iremos colocar um gráfico de barras, linhas, pizza, colocar mapas, criar tabelas, gauges, enfim, uma infinidade de recursos ali de objetos de estilos que poderão ser utilizados. Então, já com o Power BI instalado, nós já conhecemos agora o ambiente que nós iremos utilizar. Então, a partir deste momento, vamos obter os dados. Vamos começar na prática já, trabalhando essas informações para que a gente possa construir já inicialmente um relatório. Mas nesse primeiro momento, eu só vou demonstrar para vocês como fazermos a obtenção dos dados. Então, eu vou clicar aqui em obter dados. E já podemos observar neste momento uma variedade de fontes de dados que podem ser utilizados para que a gente possa obter essas informações. São formas de obter os dados através de arquivos. Então, eu posso selecionar aqui a parte de arquivos. Eu tenho aqui planilhas do Excel, arquivos CSV, XML, texto, enfim, uma infinidade de arquivos que podem ser utilizados. Também posso trabalhar com as informações de obtenção de dados de banco de dados, onde eu tenho ali o SQL Server, Access, Oracle, MySQL, PostgreSQL, uma diversidade de bancos de dados que eu posso estar importando essas informações. Posso trabalhar com alguns serviços da Microsoft usando o Azure.
Então aqui ele vai também permitir fazer conexões lá no Azure e trabalhar com essas informações. Posso trabalhar com fontes de serviços online, como por exemplo dados do Facebook, Google Analytics, Salesforce, em uma infinidade de recursos que podem ser utilizados. Entre elas, existem outras fontes, que eu posso baixar de páginas da web, informações da página de web, ODBC, criar scripts lá do R, criar consultas em branco, enfim, trabalhar com diversas infinidades. Para esse exemplo agora, eu vou selecionar aqui arquivo, vou selecionar uma planilha do Excel e vou pedir para ligar esses dados. Nesse momento, basta simplesmente que eu selecione a parte de fonte de dados, obter dados, que é a planilha que eu quero trabalhar e que foi disponibilizada para que vocês possam utilizar aí nesse momento. Bom, aqui vocês podem ver que ele já vai trazer algumas informações, né? Já podemos carregar os dados para que possamos trabalhar, né? Então vamos observar aqui, ó, ele trouxe aqui uma tabela, que é a tabela com as informações que ele pôde obter lá dentro da minha planilha do Excel. Eu vou selecionar a primeira aqui, tabela, e vou pedir para editar essas informações. Por que eu pedi para editar essas informações? Porque aqui eu já posso trabalhar com alguns recursos que me são disponibilizados a partir do momento de obter os dados. Então eu já vou poder observar aqui que essas informações aqui de ano, elas estão classificadas como valores numéricos, aqui como texto. Então aqui eu já posso trabalhar com algumas informações, aqui por exemplo com dados do tipo decimal, né? E aqui eu tenho toda uma área com as informações que foram trazidas. A partir desse momento, eu quero alterar uma coluna, quero renomear ela. Simplesmente basta eu dar 2 cliques e fazer a alteração nessas informações. É um processo bem simples, tá? O Power BI ele trabalha com uma facilidade muito grande nos nomes das colunas. Esses nomes de colunas eles são até mesmo utilizados no momento da exibição da visualização dos dados no relatório. Então aqui é onde a gente pode já efetuar diversas configurações necessárias. A gente pode pegar essas informações, fazer algum tipo de transformação, separar algumas informações, adicionar novas colunas, ver alguns resultados. Então aqui é onde a gente vai poder trabalhar com essas informações. Inicialmente, vocês podem observar aqui do lado esquerdo que a nossa tabela ela está com o nome de tabela 1. Ficou um nome não sugestivo, né? Porque eu tenho aqui algumas informações aqui de anos, de países, produtos e clientes vendedores, né? Com o valor de venda. Então, essa tabela, na verdade, é de vendas. Então, eu vou colocar aqui, vou renomear essa primeira tabela aqui, né? Vou renomeá-la para minhas vendas. Vocês podem observar que todos os passos que foram criados até o momento, eles são aplicados aqui. Então, ele teve a parte de obtenção de origem de dados, a parte de navegação, que eu já fiz uma navegação ali, o tipo de dados, se foi alterado ou não. Então, aqui, se eu colocar minhas vendas e dar um Enter, automaticamente ele já vai ter o tipo de dado alterado, ou seja, ele já modificou a tabela para minhas vendas. Então vocês podem observar aqui que ela já está como minhas vendas. Bom, a parte de processo de obtenção de dados seria isso. Vocês tiveram uma visão bem legal de como obter o Power BI, fazer uma conexão a uma fonte de dados de planilha do Excel. Já baixamos o Power BI Desktop, já estamos utilizando ele, inclusive já fizemos também uma obtenção de dados através dele. Então agora vamos clicar aqui em fechar e aplicar. Assim, as minhas informações já estão disponibilizadas para que eu possa criar uma visualização de um relatório que eu queira trabalhar com ela. Esse módulo seria isso.
Caso você tenha alguma dúvida sobre algum processo que foi executado, por favor, revise esse vídeo novamente para que possamos seguir para o próximo módulo. Até mais!